Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à videoconferência referente aos resultados do quarto trimestre e acumulado de 2020 na Mobile. Estão presentes hoje conosco os senhores Vitor Noda, diretor-presidente, Marcelo Marques, diretor financeiro e de Relações com Investidores, e Mário Fernandes, diretor de Operações e Sistemas Logísticos. Informamos que os participantes estarão apenas ouvindo a videoconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos também que esta videoconferência está conduzida em português pelo manager da companhia e a videoconferência em inglês será realizada por tradução simultânea. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações altamente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas. Estas se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Vitor Noda, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Vitor, pode prosseguir. Obrigado. Bom, pessoal, primeiro, obrigado que estão aqui participando. Para a gente é um prazer estar aqui falando com vocês. É a nossa primeira videoconferência desde o IPO, então é tudo novo aqui para a gente, mas é muito bom ter a chance de ter essa interação com todo mundo. Nós montamos uma apresentação aqui bem breve para mostrar para vocês um pouco dos resultados do ano passado e do que a gente já vem enxergando agora e os nossos planos aqui pós-IPO. A apresentação ela foi dividida em 4 blocos curtos. O primeiro é de destaques gerais, onde a gente passa só um resuminho de tudo que a gente vai passar. A gente dá um pouco mais de detalhes para vocês sobre o crescimento, o que a gente enxergou no ano passado e já vem enxergando esse ano. Depois sobre rentabilidade e os nossos principais indicadores de margens. E, por final, um pouco dessa visão futura aqui do que a gente pretende fazer nesse curto, médio prazo, tá bom? Então, indo aqui para a apresentação, para o slide 4, com um resumo dos nossos highlights, acho que a grande mensagem que a gente tem para trazer aqui é que 2020, obviamente, foi um ano muito forte para a Mobile, né? Muitos de vocês já conheciam bem os nossos números até o terceiro trimestre. O ano fechou muito forte de novo. A gente fechou 2020 com um GMV próximo a 950 milhões de reais, que deu para a gente um crescimento de mais de 57% em relação a 2019. E a nossa receita líquida fechou em 603 milhões de reais, que deu mais de 48% em relação a 2019. O nosso EBITDA também foi o melhor EBITDA histórico da Mobile. Foi o EBITDA positivo no ano todo pela primeira vez, com 7,9 milhões de reais positivo, comparado com menos 7 milhões em 2019. E ele teria sido ainda mais positivo se não fosse um efeito pontual extemporâneo de uma ação sobre IPI aplicado a importados. Nós temos uma liminar desde 2018 favorável a gente, sobre o entendimento que o IPI não deveria ser aplicado sobre produtos importados. E desde então, nós vemos seguindo esse entendimento da liminar.
mas no finalzinho de dezembro de 2020, lá para o dia 23, o STF, numa outra ação, julgou contra o contribuinte, impacto indireto na nossa ação, e aí, por precaução, nós já provisionamos esse valor extemporâneo. Então, desde 2018 até aqui, entrou no nosso resultado do último trimestre, por isso que ele tem um EBITDA negativo. A gente vai mostrar isso para vocês, tá bom? De qualquer forma, ainda assim foi um ano extremamente para a gente. Fechamos o ano com quase 985 mil clientes ativos, clientes que fizeram pelo menos uma compra na Mobile nos últimos 12 meses, também deu um crescimento de mais de 48% em relação ao ano anterior. E no último trimestre, aqui acho que é a maior novidade para vocês, nós crescemos 35% em relação a 2019, fechando com mais de 265 milhões de reais de GMV. E eu acho que é importante destacar que foi um trimestre com um cenário de mercado extremamente desafiador. É um cenário onde toda a indústria vinha sofrendo muito com matéria-prima, e isso teve tanto falta de matéria-prima e disponibilidade, quanto também aumento significativo nos custos da matéria-prima, e que por si viraram repasses de preços da indústria, e ainda assim a gente conseguiu atingir esse crescimento. Como eu falei, o EBITDA de 2000 do último trimestre, ele foi contabilmente de 6,4 milhões de reais negativo, porém ele contou com esse impacto de IPI, que é um impacto que é um acumulado de 2018 até 2020 de 6,9 milhões de reais. Ou seja, não fosse isso, também teria sido um trimestre de EBITDA positivo, seguindo a tendência que a gente vem seguindo já desde o começo do ano. E aí, para a gente, o mais importante disso tudo é qual é a base que leva a esse resultado. E aí, a gente tem alguns dos nossos indicadores operacionais mais importantes, todos caminhando no sentido que deveriam. O nosso private label cresceu no ano e no último trimestre, o nosso share de mobile log cresceu no ano, o nosso share do nosso próprio marketplace, que nós chamamos de Seller Center, também cresceu, e tudo isso contribui positivamente para a nossa margem e permitiu que a gente fechasse o ano com o que a gente chama de First Order Profitability, a rentabilidade na primeira compra do cliente, e 1,4 vezes. Outro ponto de destaque foi o nosso modelo de Omnichannel, o varejo físico, que apesar de ele ter ficado boa parte do ano fechado no ano passado, ainda assim nós crescemos ele em 32% em relação a 2019, e se a gente olhar o Same Store Sales da nossa Mega Store, ela cresceu 13,6% em relação a 2019, ou seja, mesmo a loja física nesse mercado desafiador também teve uma evolução na sua performance. Aí, para concluir, nós temos já diversas iniciativas que nós comentamos com vocês durante o período de IPO, que seriam as nossas prioridades, já em andamento, algumas já implementadas, como antecipação de recebíveis, que nós já paramos de fazer. Isso tem impacto direto no nosso lucro líquido. Já repagamos todas as dívidas, ou praticamente todas, sobrando um valor só. Começamos já as discussões de financiamento a fornecedor e começamos a acelerar o marketing. E essa aceleração de marketing ela já se refletiu no nosso resultado que a gente começou a enxergar esse ano, com o GMV desse primeiro trimestre começando a acelerar a partir de fevereiro e março, uma vez concluído o IPO. A gente vai mostrar isso para vocês também. E, por fim, temos diversas iniciativas em tecnologia, que é o core da Mobile, e um dos maiores diferenciais que nós enxergamos na empresa, já em andamento também. Eu vou mostrar para vocês como elas impactam tanto na questão de segurança, mas principalmente na questão de experiência do cliente e na logística como um todo, que traz tanto eficiência como uma experiência melhor. Tá bom? Então, eu passei já um resumo aqui dos grandes números, mas passando novamente rapidamente para vocês, nós fechamos com 950 milhões de reais de GMV em 2020,
603 milhões de reais de receita líquida e 7,9 milhões de reais de EBITDA ajustado. O quarto trimestre fechou com 265 milhões, 180 milhões de reais de receita líquida, dando um crescimento de 43% em relação a 2019. E o EBITDA ajustado, como eu comentei, ele foi negativo em 6,4 milhões, mas só por causa de um impacto de 6,9 milhões dessa questão do IPI. O lucro líquido fechou o ano em 40 milhões de reais negativo, foi 5% menor do que o ano anterior, e o quarto trimestre em 23 milhões de reais negativo. Nós, como eu comentei, atingimos a marca de quase 985 mil clientes ativos no ano de 2020, com 1.491.000 pedidos realizados no ano. Então, passando aqui para o nosso bloco 2 de crescimento, eu já comentei aqui dos números globais, é importante ressaltar aqui como isso se comportou por canal, né? E quando a gente enxerga o nosso canal online, ele teve destaque em crescimento tanto no trimestre quanto no ano como um todo, né? Nós crescemos dentro do nosso canal online, que é o nosso core da empresa, e ele representa 90% do nosso faturamento. Ele cresceu 61% em GMV no ano e 38% no trimestre. E as lojas físicas, como eu comentei, cresceram em 32% no ano, 18% no trimestre, mesmo com todas as restrições. E aí o número importante a destacar é que, mesmo numa visão de same-store sales, com esse cenário do Covid, a nossa loja, a nossa Mega Store, cresceu 13,6% em relação a 2019. Passando para o próximo slide, acho que um ponto de destaque, que a gente até comentou pouco nas conversas do IPO, é o nosso marketplace. Como eu comentei, nós chamamos de Seller Center, para destacar do canal de Marketplace Out. O nosso marketplace cresceu 75% em 2020, um crescimento ainda mais acelerado que os outros canais. E esse é um canal que, para a gente, ele é muito relevante, porque ele, por um lado, serve como uma estratégia de complementaridade de sortimento. Então, se vocês olharem o nosso portfólio do Seller Center, ele tem muita concentração nas categorias que nós chamamos de acessórios, né? Então, cama, mesa e banho, decoração, iluminação, são todas essas categorias que elas contribuem para aumento do ticket médio, mas elas também contribuem para a recorrência. Para vocês terem ideia, a relevância desses produtos do nosso Seller Center nas compras recorrentes, ela é 36% maior do que a relevância que eles têm nas primeiras compras. Ou seja, ele desempenha um papel bem relevante em aumentar a recorrência da empresa. Nós estamos dando bastante foco na aceleração do nosso Seller Center, não só nessas categorias de acessórios, mas também em diversas categorias de imóveis. E uma das adições principais que nós estamos trabalhando para trazer esse ano aqui é a categoria de Home Improvement, né? Reforma e construção, que é algo que hoje a gente ainda não oferece, mas a gente enxerga que tem uma sinergia muito grande com o core da Mobile, e que a gente vai trazer através do Seller Center esse ano ainda. Tá? Passando para o próximo slide, acho que esse é uma visão bem importante que a gente quis trazer para vocês, é como a gente está enxergando já o primeiro trimestre de 2021. Nós, nesse trimestre, em GMV, já estamos enxergando um crescimento de 50% em relação a 2020. Então, isso é uma aceleração em relação ao que a gente viu no trimestre passado. E, principalmente, a aceleração ocorre após a IPO, né? Quando a gente começou a, de fato, colocar em prática as medidas de uso do capital levantado, e começou a acelerar, principalmente aqui, por enquanto, o marketing online,
essa grande iniciativa que já teve impacto, e a gente conseguiu trazer isso mantendo a nossa rentabilidade no primeiro pedido, First Order Profitability. Ela caiu aqui de 1,4 no ano passado para 1,2 agora em março, então ainda tem espaço para a gente acelerar ainda mais. Aqui a gente calibrar até onde faz sentido essa aceleração em detrimento de rentabilidade. Já está vendo um resultado positivo aqui, o negócio começou a acelerar bem. Aí acho que um ponto relevante para trazer aqui é a questão do Covid, né? Março, nós estamos mostrando esse crescimento, no entanto, as nossas lojas físicas, elas estão fechadas desde a primeira semana, começo da segunda semana. Então, o que a gente está vendo é que o online, de certa forma, compensou esse gap que as lojas físicas estão deixando, mas a gente ainda não viu aquele impacto do online crescendo como a gente viu no ano passado, e no ano passado foi a mesma coisa. A gente só começou a ver um impacto positivo no online depois dos lockdowns, entre 4 a 5 semanas depois deles começarem. A gente está aqui começando agora a terceira semana, então a nossa visão é que esse impacto ainda está para acontecer, mas, por outro lado, as lojas físicas estão fechadas, né? E isso a gente precisa monitorar com bastante clareza aqui, até quando isso dura e como é que isso pode impactar o nosso plano para frente. A princípio, não impacta, mas é importante a gente estar com isso bem olhado de perto. Tá? Falando um pouquinho de rentabilidade para vocês. A nossa margem bruta, então a margem descontando o COGS, o custo de mercadoria, ela ficou relativamente estável em 2020 em relação a 2019, ela foi 0,7% maior, e essa diferença, na verdade, ela foi inteiramente concentrada no último trimestre, em que a gente teve um COGS, né, um custo de mercadoria 3,3 pontos percentuais mais alto que 2019. E isso aconteceu por uma conjuntura do mercado. A gente estava, como eu comentei antes, no mercado com muita pressão por preço, onde os nossos fornecedores eles vêm sofrendo aumentos já desde o meio do ano por causa da pandemia e falta de matéria-prima. E esses aumentos eles começaram a ser repassados no último trimestre de 2020, e a gente, em 2020, decidiu não repassar isso para o consumidor, porque é o período do Black Friday, e a gente, toda vez que tenta fazer qualquer ajuste de preço nesse período, sofre tanto no resultado, mas principalmente também com reputação, e a gente não queria fazer isso. Então, esses ajustes de custo só foram repassados para o cliente no ano de 2021, mas isso, obviamente, impactou a margem bruta do final do ano passado. Tá? Tiveram dois efeitos que, quando a gente olha para o ano como um todo, atuaram de um lado a favor e de outro lado contra. Primeiro, é a nossa evolução do nosso private label. O private label ele traz para a gente uma margem mais atrativa do que um produto de terceiro normal, e a gente conseguiu evoluir o share de private label de 35% em 2019 para 42% no ano passado, no final no ano de 2020, e a gente já vem acelerando ainda mais essa participação esse ano, principalmente com a evolução da nossa iniciativa do beneficiamento, onde nós atuamos ali a quatro mãos, junto a muito mais forte nessa integração vertical com a indústria. Por outro lado, o nosso share de produtos importados, que são um driver bem importante para a nossa margem bruta, eles tiveram uma queda no ano passado. E isso foi diretamente relacionado à pandemia, principalmente porque no período de pico da pandemia do ano passado, né, ali no segundo trimestre, nós tomamos a decisão de reduzir a nossa importação sem saber o impacto que nós teríamos em caixa e a disponibilidade de caixa. E isso, obviamente, fez com que a gente perdesse um bom período do ano sem esses produtos importados.
e que a gente só conseguiu recuperar a nossa entrada de containers novos mais para o final do ano. Isso fez com que a média do ano tivesse menos importados e impactasse a nossa margem bruta na média, mas, por outro lado, essa é uma das alavancas mais claras e imediatas que a gente tem de ganho de margem em 2021 em relação ao ano passado. Bom, passando por se vocês se lembram, nós olhamos para mais duas margens de contribuição, o que a gente chama de margem de contribuição 2, onde, além do COGS, do CMV, nós descontamos todos os nossos custos de logística e pagamentos, e a margem de contribuição 3, onde a gente desconta também todos os nossos custos com marketing e vendas. E nesses dois lados, nós tivemos ganhos. O nosso custo de logística, ele caiu em 1 ponto percentual em relação a 2019 no último trimestre e 0,4 em relação ao ano. E um dos principais drivers para isso foi o nosso crescimento da Moblilog. A Moblilog ela cresceu quase 46% o volume transportado de mercadorias no ano. E além disso, a gente tem um outro fator que joga muito a favor da maior eficiência logística, que é a expansão das nossas lojas físicas. Como elas começam concentradas na cidade de São Paulo, região metropolitana e estado de São Paulo, o nosso custo médio de transporte para as lojas é muito mais baixo do que o custo médio que a gente enxerga na média do online. Eu tinha a jogar a favor. E marketing também. Marketing, nós caímos 1,6 pontos percentuais como percentual da receita líquida no ano, e conseguimos ainda assim trazer esse crescimento acelerado em 2020. No final do ano passado, nós aceleramos mais marketing até para compensar um pouco a perda de conversão por prazos de entrega mais longos, por causa da disponibilidade dos fornecedores. E ainda assim, com essa aceleração, nós mantivemos, ou na verdade melhoramos ainda mais a nossa rentabilidade no primeiro pedido, passando de 1,2 vezes em 2019 para 1,4 vezes em 2020. E essa combinação dos fatores de margens e crescimento, eles levam à evolução do nosso EBITDA, que saiu de uma margem EBITDA de 1,7 negativa em 2019 para 1,3 positiva em 2020. Os fatores extemporâneos que, na verdade, se não fosse por eles, a diferença e a evolução seria ainda maior. Primeiro que 2019 ele teve um impacto positivo de impostos, da mesma forma que em 2020 teve negativo, em 2019 foi positivo, com uma ação julgada de forma positiva pela STF relativa ao PIS/COFINS na base de cálculo do ICMS. Em contrapartida, a gente viu o CMV aumentando ligeiramente, custo de logística caindo, despesa de marketing caindo. Tudo isso jogou a favor do nosso EBITDA. E aí, principalmente, uma diluição dos nossos custos fixos com o nosso crescimento, tanto de pessoas quanto de despesas administrativas, e teve esse impacto de 1,2% negativo do IPI, que se não fosse ele, nós teríamos fechado com 2,5% de EBITDA positivo. Em relação ao último trimestre, é exatamente o mesmo cenário, que muda aqui é só a dimensão da curva, o efeito dos impostos positivos em 2019 foi concentrado no último trimestre, assim como o efeito negativo do IPI foi concentrado no último trimestre desse ano. E essa evolução da nossa rentabilidade tem impacto direto no nosso fluxo de caixa operacional. O fluxo de caixa em 2019 foi 25,6 milhões negativo, e a gente evoluiu isso para 2,9 milhões de reais negativos em 2020, então teve uma evolução bem significativa aqui nessa geração ou queima de caixa no ano. E os principais drivers foram, obviamente, a rentabilidade direto, o nosso EBITDA,
que se somado a essas provisões de IPI, provisões de potencial perda de recebíveis que nós fizemos ao longo do ano, e a não recorrentes que foram relativos ao processo do IPO, que são todas coisas que não tiveram dispêndio de caixa no ano passado, fazem uma diferença muito grande e explicam esse gap entre ou essa melhoria do fluxo de caixa em relação a 2019. E aí, por final, trazendo para vocês um pouquinho das iniciativas que nós estamos olhando agora, né? Se vocês se lembrarem, no IPO nós comentamos com vocês, nós temos 3 grandes blocos de iniciativas aqui, como principais usos dos recursos do IPO. O primeiro deles é de fortalecimento do nosso caixa e estrutura de capital, na verdade. Então, nós tínhamos como uma das principais iniciativas imediatas parar de antecipar recebíveis do cartão de crédito. Isso a gente já começou a fazer no dia 1. E aí, o impacto disso é que, obviamente, o nosso recebíveis ele vai aumentar muito ao longo dos próximos 12 meses, até a gente encher de volta os baldes que tinham sido esvaziados, né? A gente sempre vinha trabalhando com 100% de antecipação. Então, nos próximos 12 meses, isso vai crescer. Em contrapartida, isso reduz muito o nosso custo com juros relativos a essa antecipação. No ano passado, nós gastamos mais de 2 pontos percentuais da receita líquida com juros de antecipação. Então, essa é uma linha que a gente economiza de cara. Além disso, nós fizemos já também, imediatamente, o pagamento das linhas de crédito que nós tínhamos na Mobile. Nós tínhamos por volta de 75 a 76 milhões de reais em linhas de crédito, 70 milhões já foram pagos. Isso também economiza um valor enorme para a gente de juros. Também em 2020, para vocês terem ideia, foi um custo de próximo ou pouco mais de 2% da receita líquida também. Então, já temos esses 2 ganhos imediatos. E começamos em março as tratativas com os fornecedores como negociação para antecipação dos recebíveis deles. Então, o modelo de financiamento dos nossos fornecedores, onde não só a gente consegue aqui um ganho financeiro, mas o ganho que a gente ganha em margem ele é desproporcional ao nosso custo de capital. Ele é bem maior, seja pela necessidade do fornecedor, seja pela facilidade que a gente traz para ele de planejamento de produção e de negociação do lado dele. A gente já tem tido bastante sucesso nessas negociações e a gente espera começar a ver os resultados disso para o final de abril, começo de maio, que é quando os produtos que a gente passa a comprar já nessas novas condições começam a chegar em casa. Então, a gente já pode esperar a começar a enxergar o resultado dessa iniciativa ainda no próximo trimestre. O segundo grande bloco é o nosso bloco de investimento de marketing, de aceleração do marketing. E a gente, como eu mostrei para vocês, já começou a fazer isso a partir de fevereiro, depois do IPO. Isso já teve um impacto direto no nosso crescimento, e aí o que a gente precisa continuamente trabalhar em calibrar isso, onde a gente quer acelerar mais o crescimento em detrimento de margem e onde que é o ponto que a gente enxerga como ideal. E a gente começou agora a trabalhar com a agência para planejar a nossa campanha de televisão e YouTube, que a gente espera fazer no segundo semestre desse ano, como uma campanha mais forte para fortalecimento de marca e geração de visitas, direcionar visitas para o site. E isso é para acontecer só no segundo semestre. E, por fim, o terceiro bloco é o nosso bloco de CAPEX. CAPEX, tanto de lojas físicas, quanto de armazéns, da malha logística, quanto principalmente de tecnologia. Em relação às lojas físicas, nós já temos uma Mega Store que está em construção desde o comecinho do ano. É uma loja que vai ficar no Shopping Dom Pedro, em Campinas. É uma loja virada para o estacionamento, então ela tem acesso por fora do shopping, o cliente não precisa entrar no shopping para entrar na loja. E essa loja, ela deve abrir em meados de maio, então ainda no segundo trimestre. Óbvio que depende
muito de como vai estar o Covid, como vão estar as restrições até lá. E nós já estamos em negociação com diversas outras localidades dentro da cidade de São Paulo ou região metropolitana, que a gente enxerga como chave para a nossa estratégia da expansão de mega stores. Tá? Então, nós, por enquanto, seguimos o nosso plano de expansão do modelo de omnichannel, embora, obviamente, a gente precisa monitorar a questão do Covid. No entanto, como qualquer coisa que a gente comece ou feche negociação agora para a loja ser lançada no segundo semestre, por enquanto nós estamos seguindo com o nosso plano a todo vapor. Tá? Em relação à nossa malha logística, nós já estamos para lançar o nosso hub de Moblilog, um hub de last mile em Minas Gerais, agora no começo de abril, então no começo do próximo trimestre. Isso vai dar um ganho para a gente no custo logístico para essa região. E a gente começou agora a fechar dentro do footprint logístico que nós já desenhamos, a fechar as negociações com as outras localidades que nós pretendemos abrir os nossos CDs. E, por final, acho que uma das iniciativas mais importantes para a gente com o IPO é o fortalecimento da nossa TI, né, da nossa capacidade de desenvolvimento e aceleração das iniciativas que nós temos dentro de casa. A nossa nova estrutura organizacional já foi definida, nós estamos focando a contratação agora principalmente nas posições de liderança, mas também já atuando nas outras posições também. E aí, falando de tecnologia, no próximo slide, eu mostro aqui um pouquinho de quais são as prioridades que nós estamos trazendo aqui. Então, primeiro, nós já concluímos nesse primeiro trimestre diversas iniciativas, tanto de segurança quanto de eficiência. Tá? Então, em relação à segurança, nós conseguimos 100% de PCI compliant, e nós podemos, isso abre portas para a gente, por exemplo, desenvolver o nosso próprio adquirente, nosso próprio sistema de processamento de pagamentos, e nós também somos 100% LGPD compliant, que é algo fundamental para um player online. E nós tínhamos iniciativas que já vinham desde o ano passado de redução dos nossos custos de cloud, que são uma parcela relevante do nosso custo operacional da Mobile, e o lançamento do nosso novo sistema de atendimento ao cliente, foi lançado no finalzinho do ano passado. É um sistema 100% proprietário, isso dá para a gente uma flexibilidade completa de atuar com os clientes e oferecer um atendimento com mais tecnologia, com mais assertividade do que a gente tinha antes. Esse é um dos pontos super relevantes que nós estamos trabalhando aqui na Mobile esse ano, nível de serviço e satisfação do cliente, e esse novo sistema de atendimento ele é um dos pilares para isso. E em relação à experiência de compra, nós temos muita coisa acontecendo, seja no site, com a implantação de social commerce, onde a gente começou a fazer transmissões ao vivo, com streaming, tanto no site quanto nas redes sociais, usando influenciadores. Isso é algo que começou a dar um efeito legal para a gente vai escalar. Mas principalmente na experiência de compra no site. A gente está com muito foco agora em questões de carrinho e checkout, em que enxerga a oportunidade de melhorias significativas em conversão, e principalmente no app também. Nós pretendemos, nesse primeiro semestre, fazer a implementação de Pix, que enxerga com potencial muito grande, a gente tem visto na indústria, são de muito potencial, e também do que a gente chama de boleto instantâneo, um boleto que a gente consegue reconhecer imediatamente se ele foi pago ou não, e isso dá para o cliente uma assertividade muito maior nesse pagamento, então ele tende a reduzir a taxa de boletos não pagos, que aumenta a nossa conversão, e ao mesmo tempo permite a gente girar melhor ainda o nosso estoque e liberar produtos que, se por acaso o boleto não for pago ou foi pago, ele não precisa passar 3 dias ali consumindo a reserva de estoque. E também pretendemos esse ano começar a trabalhar na oferta de crédito ao consumidor nas lojas físicas. E em logística,
temos diversas iniciativas focadas também na experiência do cliente. Primeiro, o clique retira e o envio da loja, né, o ship from store, ambas as iniciativas foram concluídas e implementadas, e agora a gente está rodando teste AB para verificar se tem algum gap de processo ou ajuste a ser feito para escalar, mas já está ativo no site. E a gente entende aqui que isso é uma melhoria significativa de experiência para o cliente. Com o clique retira, a gente consegue oferecer tanto prazos mais rápidos, por exemplo, para itens que a gente tem estoque na loja, o cliente pode retirar no mesmo dia. E se tem no estoque, ele recebe na loja com o mesmo tempo que ele receberia em casa, a vantagem de ter frete grátis. E o envio da loja permite a gente enviar para clientes dentro da cidade de São Paulo em até 24 horas. Então, a gente ganha ainda mais com prazo de entrega. Uma das iniciativas mais importantes que nós temos aqui dentro é também a expansão da nossa integração dos estoques com os fornecedores. O que eu quero dizer com isso? Nós já estamos com alguns fornecedores-chave lendo o estoque que ele tem na fábrica. E aí, mesmo para itens em que nós não temos estoque no nosso ED, nós conseguimos oferecer uma entrega muito mais rápida do que a média do cross-docking. Então, para vocês terem ideia, um prazo de entrega, quando nós temos estoque, ele é na média 6 dias, quando o dock, ele é na média 20, 25 dias, e quando a gente consegue ler o estoque do fornecedor, ele fica ali entre 12 e 15 dias. Então, tem um ganho significativo sem custo para a gente. E um dos trabalhos mais importantes que nós estamos fazendo agora também, que exige um esforço maior, tanto de tecnologia quanto da nova malha de logística que nós estamos trabalhando, é de poder oferecer o Next Day Delivery para a cidade de São Paulo, para produtos que saírem do armazém. Esse é um pouco das iniciativas de tecnologia que a gente está trazendo. A gente achou importante mostrar para vocês o caminho que a gente está seguindo e algumas das prioridades da MOB, tá bom? Bom, pessoal, acho que com isso eu concluo aqui a nossa apresentação e a gente abre para perguntas e respostas de vocês. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, pressione *1 do seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, aperte *2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Desta forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta é de Thiago Macruz, Itaú. Pode prosseguir, Thiago. Oi, pessoal, boa tarde. Minha pergunta é com relação ao First Order Profitability, né? Vocês tiveram 1.4 em 2020, agora após a IPO trouxeram para 1.2. A minha pergunta é até onde vocês estão dispostos a levar essa métrica para crescer mais rápido? E uma segunda pergunta a gente tem que enxergar algo que esteja acontecendo hoje em 2021, que talvez esteja artificialmente ou temporariamente pressionando essa métrica? Aí eu não sei se de repente o aumento de preço tenha tido essa consequência, ou de repente os prazos pioraram. O que vocês podem dizer para a gente que pode eventualmente estar pressionando essa métrica mais do que deveria no curto prazo? É isso, pessoal. Obrigado. Perfeito. Obrigado, Thiago, pela pergunta. Assim, perfeito. Vamos lá. Respondendo a primeira parte, nós não gostaríamos de trabalhar com essa métrica abaixo de 1, né? Então, o First Order Profitability abaixo de 1. Até, assim, sendo bem sincero, no limite, nós temos hoje 20% de recorrência em 3 meses. Então, no limite, mesmo que a gente trabalhasse ali com 0,8, a gente trabalharia com um cenário em que a gente paga esse cliente em 3 meses. Poderia ser um cenário muito agressivo, mas hoje não é a nossa visão, tá? A nossa visão é trabalhar com isso pelo menos em 1. E aí a questão aqui, como eu comentei, onde que é o ideal calibrar? Porque do 1.2 para o 1, ou do 1.4 para o 1.2, do 1.2 para o 1, a curva de eficiência ela vai piorando, né? Então,
o resultado que a gente traz em crescimento, cada vez que a gente aumenta o marketing, ele não é o mesmo com um nível de investimento menor. E aí, o impacto que a gente começa a trazer em EBITDA, em rentabilidade de fato, ele passa a não... Tem um momento ali que ele passa a não justificar versus o quanto a mais ele traz de crescimento. Tá? Então, isso a gente ainda está calibrando. Hoje, 1,2 parece razoável, mas a gente ainda está testando se dá para fazer um pouco mais. Tá? Aí, em relação à segunda parte da pergunta, com certeza tem. Tá? Então, hoje, tanto os prazos ainda estão todos mais longos, a gente ainda não voltou aos prazos normais. Para você ter ideia, como eu comentei, antes da pandemia, nosso prazo médio de cross-docking era 17 dias. Hoje ele está em 25 dias, na média. Isso aumentou muito, de fato. E isso é dos produtos vendidos. Se eu mostrar dos produtos só que o cliente testa no carrinho, o prazo está ainda maior. E daí tem produto que a gente acaba perdendo a conversão porque o prazo já não atende o cliente. Então, esse é um indicador que está pressionando muito crescimento, obviamente. E o outro, sim, são os preços. Os preços, nesse trimestre, nós já repassamos para o cliente. Então, a gente não vai ver aquele impacto em margem que a gente viu no ano passado, mas, obviamente, com o aumento de preço, isso tem impacto, pelo menos momentâneo, no cliente, né? À medida que toda a indústria se movimenta, isso tende a normalizar, mas também é um aumento que está acontecendo por questão das faltas de matéria-primas que ainda acontecem no mercado. Tá? Então, essas duas coisas são fatores que tendem a melhorar à medida que a pandemia for se resolvendo. Perfeito, Vitor. Muito obrigado aí pelas respostas. Nossa próxima pergunta será em inglês. Andrew Ruben, Morgan Stanley. Pode prosseguir. Thanks, Victor. Great. Thanks, Victor, and congratulations on the first quarter after the IPO. Just to follow up on the gross margin, do you have any visibility into how long you could see these raw material headwinds persisting? And then second, on the physical stores, could you provide some more visibility on the pipeline into 2021 and any color on how the COVID disruption could be impacting your opening plans? Thanks very much. Thank you, Andrew. Thank you for your question and for being on the call. I will answer in Portuguese and I will let the translators do it in English, okay? Então, respondendo à pergunta do Andrew sobre a margem e por quanto tempo, se a gente tem visibilidade, por quanto tempo vamos ter essa pressão dos custos de insumos, para ser sincero, pouco. A gente tinha uma expectativa, inclusive uma expectativa da indústria, de que a partir de abril os preços começassem a voltar ao normal, porém, com essa segunda onda acontecendo aqui, terceira onda acontecendo fora, isso já fica mais incerto. Tá? Então, para ser bem honesto, eu não consigo enxergar hoje, curtíssimo prazo, quando que é uma data para isso melhorar. Por outro lado, algumas coisas, alguma parte pelo menos da disponibilidade de matéria-prima tende a melhorar. Então, vou dar exemplo aqui de chapas de madeira. Né? Chapas de madeira é uma matéria-prima super importante, que teve um aumento significativo e ela foi muito impulsionada por causa do câmbio. O câmbio aumentou muito o nível de exportação dos fabricantes brasileiros e eles direcionaram a sua produção para o mercado de fora. E eles já vêm ajustando a sua capacidade de produção para atender o mercado brasileiro também. Então, esse, mesmo com a pandemia, tende a se normalizar, mas tem muita coisa que ainda não. Tá? E a segunda pergunta era em relação se eu puder dar mais clareza sobre o impacto do Covid no nosso pipeline e nas nossas ações. Então, a princípio, por enquanto, nós não mudamos em nada o nosso plano, tá, Andrew? Então, vamos seguir com o nosso objetivo de as lojas, principalmente as mega stores, esse ano ainda. Então, isso segue, como eu falei, como o grosso dessas aberturas viria no segundo semestre, a gente entende que até lá as lojas já deveriam estar abertas de volta e a gente estaria num timing bom para abrir. Uma loja que a gente sofre um risco aqui de abrir em período ainda
de lockdowns é essa loja de Dom Pedro, mas que, de qualquer forma, nós seguimos com a montagem da loja. A loja já está contratada, a gente já está na construção, então esse aqui a gente não freia. E acho que onde pode ter um impacto maior é principalmente nas iniciativas, na parte do Mobile Zip, né, as nossas lojas de parceiros, porque essa é uma que, obviamente, não faz sentido a gente acelerar agora com esse grau de incerteza sobre pandemia, porque aí não é só um risco mobile, mas é um risco também do parceiro, normalmente pessoa física. Então, essa é uma que a gente está num ritmo mais desacelerado do que estaria, mas, por outro lado, a relevância disso dentro da nossa estratégia ela é bem pequena, dado que o grosso do nosso resultado esperado vem das mega stores mesmo. Nossa próxima pergunta é de Irma, da Goldman Sachs. Pode prosseguir. Olá, boa tarde. Eu queria aproveitar e perguntar sobre o GOV, que é uma métrica que acho que você também em várias conversas cita, mas talvez eu pedi alguma parte do call hoje, mas acho que vocês não falaram tanto dessa métrica. Tá certo pensar que o crescimento ano contra ano no 4TRI teria sido ainda maior do que do GMV, dado que os prazos de entrega ainda ficaram talvez um pouco mais esticadas? Então, a primeira pergunta. E aí, segunda pergunta é relacionado com EBITDA. Eu sei que tem muitas incertezas para 2021 e obviamente uma boa parte da recuperação aumento da margem vai depender da execução da estratégia omnicanal. Mas para entender como que vocês estão talvez pensando sobre equilíbrio de crescimento e aumento da margem, dado que obviamente neste momento tem um cenário talvez um pouco mais desafiador do que talvez alguns meses atrás a gente podia imaginar. Obrigada. Perfeito, Irma. Obrigado pelas perguntas. Em relação a GMV, você tem um ponto importante aqui, o GOV. Nós mudamos a métrica de GMV que a gente está trazendo aqui em relação àquela que a gente mostrou para você durante o processo de IPO, para ficar mais alinhado com o mercado e poder dar uma visão para vocês mais real time. Então, esse GMV que a gente está mostrando aqui é diferente daquele que você viu lá. Ele é muito mais em linha com o GOV. Tá? Então, explicando a definição, o GMV que nós estamos mostrando, ele é order view, então ele é do momento do pedido, não da entrega, e ele considera o valor cheio dos sellers, né? Por isso que ele é GMV, porém ele já desconsidera boletos não pagos. Então, é só de fato pedidos que foram efetivamente concluídos na nossa plataforma. Tá? Isso a gente achou que é uma métrica melhor que o GOV. O GOV ele era basicamente o mesmo timing, né? Ele era order view, mas ele não pegava o valor cheio dos sellers. Em contrapartida, ele pegava o valor dos boletos não pagos. E a gente acha que essa métrica, a gente vai continuar divulgando essa métrica, até porque hoje na Alemanha eles usam essa métrica, mas a gente prefere o GMV, que a gente acha que é uma métrica que está mais alinhada. E aí, então, respondendo a sua pergunta, não, o GMV que a gente está mostrando aqui, ele já é o efeito order view, então o efeito de prazo de entrega não influencia nele. Tá? E em relação à rentabilidade desse ano, primeiro, assim, nós não pretendemos apertar as nossas margens nossa margem bruta, tá? Então, isso a gente vem trabalhando muito forte para manter ela saudável. Na verdade, ela vem crescendo em relação aos anos anteriores, aumento do share de private label, aumento de importados, e agora vai ter começa a ter o efeito das negociações de vendor financing. Então, tudo isso joga a favor da margem. Por outro lado, tem a aceleração do marketing. Essa, de fato, tende a piorar a rentabilidade, e a nossa expectativa é que a gente tenha uma piora de rentabilidade momentânea em mais onde a gente tem essa aceleração maior e até tanto o reconhecimento de receita
acontecer full, quanto as iniciativas começarem a ter o efeito, então o aumento de importados, o aumento do private label, o vendor financing implementado e no segundo semestre ainda tem as lojas que trazem muita rentabilidade, então a gente vê o nosso primeiro semestre sofrendo mais rentabilidade, mas o segundo semestre vindo bem mais forte nesse sentido. Tá? Esse é um pouco do que a gente enxerga para esse ano. Ficou bem claro, obrigado. Obrigado. Lembrando que para fazer uma pergunta, digite *1. Para retirar sua pergunta da fila, digite *2. Por favor, aguardem, enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem da Via Web. Igor, Empresa Capital. Vocês estão aumentando o prazo de contas a receber devido à descontinuidade das antecipações de cartão de crédito, somados ao pagamento das dívidas no curto prazo. Como está o comportamento dos pagamentos e fornecedores, visto que existirá a necessidade de capital de giro a curto prazo? Posso responder essa? Tá, sim, acho que o pagamento aos fornecedores, até como o Vitor mostrou, é uma das nossas iniciativas dentro do IPO de oferecer o vendor financing ou a antecipação a fornecedores em contrapartida de um maior desconto de margem, um maior desconto nos produtos. Todas essas iniciativas, elas sim têm um impacto em capital de giro, uma necessidade de caixa, e era um dos objetivos dos recursos do IPO, justamente fortalecer o nosso balanço para conseguir não só parar a antecipação e evitar o pagamento de juros também nisso e também com as dívidas, mas capturar essa vantagem de margem fazendo essa antecipação aos fornecedores. É claro que a gente monitora de perto o nosso consumo de caixa, não só todas essas atividades elas são positivas em termos de retorno sobre investimento, como se qualquer coisa mudar, a gente pode em qualquer momento cessar qualquer uma dessas atividades. Nossa próxima pergunta via web, João Andrade, Bradesco BBI. Poderia comentar um pouco mais sobre o beneficiamento e que impacto poderia trazer na margem ou disponibilidade de produtos pensando em 2021? Perfeito, também posso responder essa. O beneficiamento, que nem a gente mostrou nas apresentações durante o IPO, que a gente fala nos nossos documentos abertos, ele tem o objetivo de, com uma margem mais saudável do que os produtos comprados de fornecedores, conseguir uma vantagem de custo muito grande, ou seja, você ter para uma dada categoria produtos de uma ótima qualidade com um preço mais barato do mercado, mantendo uma margem para móvel bastante satisfatória. Melhor ainda do que o produto comprado de terceiros. Para 2021, a gente prevê não só a expansão dentro das categorias que a gente já opera, principalmente as categorias de estofados, mas, conforme também mencionado anteriormente, a gente iniciou o processo de beneficiamento de categorias que a gente chama de chaparia. Armários, closets, mesas, estantes, etc. Para 2021, a gente vê não só uma expansão absoluta, como também percentual do total da Mobile, e uma contribuição positiva, não só na margem, uma vez que ela tem uma margem melhor, mas também uma contribuição positiva na conversão, uma vez que esses são produtos de primeira linha e geralmente são produtos que atraem a conversão do cliente. Nossa próxima pergunta, Irma, da Goldman Sachs. Pode prosseguir. Boa tarde, obrigada por mais uma oportunidade de perguntar. Eu queria
entender se agora que a gente está chegando, já que quase mais que 12 meses depois do início da pandemia, como que vocês estão vendo a evolução do mix de produtos que estão vendendo na plataforma e como que vocês estão se planejando para os próximos meses e campanhas, dado que talvez as vidas das pessoas já mudaram bastante um ano atrás e agora incrementalmente talvez estão mudando de uma outra forma. Obrigada. Imagina. Então, o que a gente viu, de fato, a gente viu uma mudança de produtos acontecendo durante o ano passado, mas que no ano passado, quando começou a pandemia, nós vimos um boom, né, uma aceleração muito grande nas categorias de escritório, então cadeiras de escritório, mesas de escritório, escrivaninhas, foram categorias que elas ficaram um bom tempo do ano muito em alta. Essas categorias já se normalizaram um pouco, elas continuam de forma mais relevante do que foram no ano passado, do que foram antes da pandemia, mas também já não estão mais no momento de pico. E aí, as outras categorias, elas têm tido um comportamento muito similar. O que a gente viu, talvez, um pouquinho mais de aceleração nas categorias de mesa de jantar também, então, pessoas que acabam usando sua mesa de jantar como trabalho também, então, a gente viu um pouco de aceleração disso, um pouco de aceleração nas categorias de sala de estar, talvez pelas pessoas estarem passando mais tempo em casa, né, querem uma área de conforto um pouco maior, mas nada que destoasse demais. Acho que a grande questão de planejamento diferente é de garantir que o nosso abastecimento de importados, que tem muita concentração em cadeiras de escritório, cadeiras de jantar, são categorias que são basicamente totalmente importadas, elas estão adequadas à demanda, né, que no ano passado, obviamente, não estavam, porque a demanda acelerou antes de dar tempo de trazer. Então, isso é o tipo de mudança que a gente já tem feito. Fora isso, as mudanças são pequenas. E aí o trabalho que a gente está fazendo no sortimento, como eu comentei antes, é de trazer mais categorias que trazem mais recorrência, como, por exemplo, a categoria de Home Improvement, que a gente está trazendo esse ano. Obrigada. Lembrando que para fazer uma pergunta, digitem asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da fila, digite asterisco 2. Obrigada. Gostaria de passar a palavra para o Sr. Vitor Noda, para as considerações finais. Sr. Vitor, prossiga com suas considerações. Obrigado. Bom, acho que como considerações finais, acho que eu gostaria só de enfatizar que depois de um ano forte para a Mobile e de um processo de IPO, na nossa visão foi de sucesso, a gente enxerga que tem excelentes ferramentas na mão agora para atingir o nosso plano de 2021 e para frente, né? Muitas dessas iniciativas já estão acontecendo agora, muitas já mostram resultados, outras vão começar a mostrar o resultado daqui a pouco, mas a gente está muito confiante de que tende a ser um ano favorável para a Mobile, seja num cenário de pandemia e lockdowns, seja num cenário de abertura de mercado. Acho que a gente está bem posicionado para esses cenários beneficiarem a gente. Então, eu agradeço a participação de todo mundo, a confiança que vocês têm colocado na gente e deixamos aqui a nossa disponibilidade para conversar com quem tiver mais interesse. A gente pode marcar isso individualmente. Tá bom? A videoconferência da Mobile está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Podem se desconectar agora. Tenham uma boa tarde. Perfeito, pessoal.